Boa noite, estimados telespectadores. Eu gostaria hoje de partilhar uma reflexão sobre como lidamos com a crítica na vida pública e por que motivo isso é tão importante para a qualidade da nossa democracia. Eu recentemente critiquei os contratos-programa que o Presidente da República fez assinar pelos seus ministros. Também critiquei um informe sobre o Estado da Nação. Nenhuma dessas críticas é um ataque pessoal, nem uma rejeição da ideia de avaliação governativa ou do que ele acha ter feito ao longo do ano. Eram perguntas de fundo. Estes contratos ajudam a clarificar as responsabilidades políticas ou limitam-se a produzir uma imagem de controle? O informe abordou o que é realmente o nosso problema, nomeadamente a política e não a economia. Mas o que me chamou a atenção foi a reação de algumas pessoas. Ao invés de discutirem o mérito das críticas, preferiram defender a decisão tomada e o discurso proferido. Isto é muito comum e convém perceber porque é que é. Em primeiro lugar, porque na nossa cultura política, o cargo ainda é vivido como uma extensão da pessoa. Então, criticar uma decisão é percebido como atacar quem a tomou. A função e a pessoa confundem-se e a crítica passa a ser vivida como ofensa. Então, criticar a decisão do chefe do Estado é criticar o senhor Daniel Chapo. E tenho a certeza de que algumas pessoas ao seu redor vão lhe dizer exatamente isso. Vão lhe dizer que o Elísio Macamo não gosta dele. E em segundo lugar, porque muitos assessores e simpatizantes aprendem rapidamente que é mais seguro defender do que pensar. Defender protege o chefe, refletir pode gerar desconforto. O incentivo não é melhorar a decisão, mas justificar. E em terceiro lugar, porque há a ideia errada de que aceitar a crítica enfraquece a autoridade, quando na verdade o que enfraquece a autoridade é mostrar que não se aprende. E as consequências deste padrão são graves. A primeira é que a decisão pública empobrece. Se toda a crítica é tratada como ataque, só sobrevivem as ideias que confirmam o que já foi decidido. Então governa-se por repetição, não por correção. A segunda consequência é a perda de confiança dos cidadãos. As pessoas percebem quando se responde a críticas com justificações vazias ou com ataques pessoais. E isso gera cinismo e afastamento da política. Isto explica parcialmente por que há polarização agressiva. Quem não se sente ouvido pode achar que só com violência é que pode ser ouvido. E a terceira consequência, talvez a mais séria, é que o país deixa de aprender. Instituições só aprendem quando conseguem distinguir entre intenção, decisão e resultado. Então, defender automaticamente impede essa distinção. No caso dos contratos-programa, a crítica levantava questões essenciais. Quem avalia quem? Com base em que critérios? E com que consequências políticas? E não só isso. A crítica procurava mostrar que existe um problema ainda maior do que o desempenho dos membros do governo, que é a sua responsabilização perante a sociedade, não perante quem os convidou a fazer parte do governo. Então, ignorar essas perguntas não fortalece o governo, enfraquece-o, pois o vínculo individual nunca garante a estabilidade de um sistema político. Então, nós temos um problema sério de representação política e legitimidade da autoridade. O nosso problema não é a incompetência de ministros, que me parece normal, eles são humanos, mas sim o fato de que a sociedade não tem como cobrar. Ainda recentemente o ministro dos Transportes suspendeu uma transportadora e dias depois levantou a suspensão sem dizer nada sobre o que apurou nesses dias. Mesmo os próprios contratos-programa, o seu conteúdo não foi partilhado com a sociedade, apesar de que se propalou a ideia de que serviam para reforçar o vínculo com a sociedade. Como é que a sociedade vai cobrar? Então, eu termino com uma ideia de que a crítica não é um problema a neutralizar, é um recurso a aproveitar. Quando a política aprende a ouvir, governa melhor. Quando se defende apenas, fecha-se sobre si mesmo. E era tão bom se o anúncio da nova era fosse acompanhado por uma mudança na forma como lidamos com a crítica. Ninguém critica por odiar. A crítica bem feita é sempre sinal do compromisso com o bem comum. Se estivesse tudo bem, ainda podia se entender que a crítica incomodasse. Mas todos nós sabemos que há pouca coisa que está bem. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Talvez com mais críticas.